Boa noite, tudo bem, Marcela? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. E- Honrado aqui pelo convite de vir falar com você nessa live aqui, tá? o prazer é todo meu. Você é um cara assim que é referência, né? Que eu acho que é bem legal. O seu exemplo aqui para quem está assistindo aqui a live, acho que você vai contribuir bastante, porque você não estava no meio de leilão, né? Muita gente entra no Hum. mercado de assessoria porque já está arrematando, já tem suas arrematações, e a sua história é muito legal, né? Como você veio parar aqui no universo dos leilões, já de primeira na assessoria, é muito legal. Eu te convidei porque eu sei que tem muita gente que está assistindo a live, muito seguidor meu aqui no meu perfil, que tem que quer trilhar esse mesmo caminho que você fez, né? E muita gente fica com aquela coisa, né? Você vai poder responder por mim: ah, eu preciso ser advogado, ah, eu preciso ser corretor, ah, eu preciso já dominar operações, né? Arrematações completas. Então, eu acho que o seu depoimento é muito legal porque você não era uma pessoa que já vivenciava o mundo dos leilões, né? Não estava no ecossistema aqui da Smart, na qual a gente vivencia. Então, o convite, assim, a satisfação é toda nossa de quem está aqui assistindo a live, principalmente para você ter um motivo de inspiração para as pessoas. Comecei aqui a live Sim, falando, sim. né, que hoje a gente rematou, até postei a arrematação que a gente fez aqui. Acabou de sair uma arrematação também lá na T1, que daqui a pouco eu vou saber Hum. informações para eu divulgar também. Então, assim, é muito legal a gente ver os resultados. Mas é legal ver a trajetória, né? Então, acho que eu gosto de Sim. trazer vocês aqui para a gente fazer esse bate-papo de assessor, porque é a realidade na prática, né? Como é que de fato as pessoas vivenciam, como é que você faz essa jornada. Então, conta um pouquinho, como é que você começou na assessoria aqui para o pessoal que está assistindo a live aqui com a gente? É assim, a gente tem um ditado que fala, né? Eu achava que era impossível até ir lá e fazer, né? Alguma coisa parecida com isso. E realmente eu também alimentava essa crença de que eu precisava ter um conhecimento extra normal, muito acima do normal, para conseguir entrar no mercado de leilões, né? No mercado imobiliário, do modo geral, né? Porque não tinha dinheiro para entrar no Uhum. mercado logo de imediato. Eu achava que é outra crença também que eu acabei derrubando aí, que eu achava que eu tinha que ter muito dinheiro para conseguir começar a investir no mercado imobiliário, e de fato eu entrei e fiz a minha primeira arrematação, como você falou aí, né, primeira assessoria, sem dinheiro nenhum, sem ter colocado nenhum dinheiro no bolso, né, além do investimento em conhecimento. O conhecimento, de fato, liberta, né, como a gente ouve Com muito falar. certeza. Então, o que acontece? Vinícius, para quem não me conhece ainda, eu moro em Salvador, eu sou de Salvador, sou servidor público. Na verdade, a minha história profissional é toda no serviço público. A minha cabeça era, até pouco tempo, exclusivamente de concurseiro, né? Eu sou servidor desde 2005, quando eu passei no primeiro concurso, 19 anos, eu fui ser fuzileiro naval, fui para o Rio de Janeiro, passei um tempo de formação, voltei para Salvador, e já não estava fazendo mais sentido, e eu passei no seguinte concurso, Prefeitura Municipal de Salvador, fui ser guarda municipal, e em 2021 eu entrei para o Tribunal de Justiça, já tendo graduado em Direito. Graduei, terminei a graduação em 2015, ali eu fiz com alguns amigos, né, a advocacia, mas pouco da advocacia, eu já era servidor na época, então a minha renda principal sempre foi o serviço público, né, uma dedicação quase que exclusiva ali ao serviço público, e, paralelo a isso, estudando para concurso, acreditando que as coisas só poderiam melhorar efetivamente depois que eu passasse em um concurso ainda melhor. Em 2021 nasceu minha filha, Giovana. E aí as coisas começam a assumir outro significado. A gente começa a notar que a gente precisa ter mais tempo de qualidade também, né, para a família em si. E aí eu comecei a pesquisar sobre investimentos. Mas investimentos outros, eu sempre me esbarrava na situação de que eu precisava ter um volume grande de capital investido para conseguir um retorno que me fizesse, tem uma renda extra aqui dos meus investimentos que dá para bancar aqui algumas contas, mas era muito difícil, não sobrar quase nada no final do mês, né? A verdade é essa, para quem está no serviço público, Com certeza. é mais ou menos isso. E aí eu comecei a investir nessa de leilão, eu conheci, na verdade, o primeiro contato com o leilão foi na graduação, mas vendo o leilão como uma fase do processo, que a gente bem sabe como é que é. É, não tinha nenhum olhar para o leilão como um negócio ou como um investimento. Para mim, não era um investimento, era uma fase do processo, né, para conseguir ali satisfazer o crédito ali que estava sendo executado, mas esse olhar de investidor eu não tinha.
Mas a partir de um determinado momento que eu começo a perceber que eu preciso fazer alguma coisa além de estudar para concurso, né? Não era só esperar passar num concurso para poder as coisas começarem a melhorar significativamente. E aí o bendito algoritmo começou também a me sugestionar com algumas coisas, e eu tive a sorte de encontrar vocês da Smart ali. Acabei fazendo, depois de já ter entrado na assessoria, eu acabei entrando também no DZA, entendi a importância que tinha ali de melhorar as bases ali, né? Mas o conteúdo da mentoria já foi suficiente para eu começar realmente a praticar, né? A praticar e a enxergar o mercado ali promissor para uma renda extra ali bem bacana. Isso é bem legal, né? Isso que você está trazendo de mindset, né? Porque ficou bem claro você falando. Você tinha uma cabeça de concurseiro, porque de fato, né? Sim. A gente é brasileiro, o que a gente quer? A gente quer estabilidade, né? Todo mundo, a gente cresce pensando em estabilidade. E a primeira coisa que vem à mente de todo mundo que estabilidade está justamente onde? Nos concursos públicos, né? Então, Exato. você trilhou toda a sua jornada aí, profissional, tem o antes leilão e pós-leilão agora, né? Porque Exatamente. vai mudando o mindset, né? Porque quando você entra no concurso público, o que você vai querer? Você vai querer novos cargos que vão te pagar salários melhores, né? Então, talvez por Isso. essa busca de faculdade de direito, porque te possibilita entrar em cargos públicos que pagam muito mais, porque a remuneração é muito melhor, mas também te exigem muito mais, não só de dedicação para você Exatamente. entrar, como também de responsabilidade ali e horas de trabalho que você vai ter que executar numa magistratura, né? Dependendo do concurso que você Sim, pegar, sim. né? Vai demandar Foi, bastante de você. foi justamente aí que a chave virou, efetivamente, porque eu já estava me preparando para concursos desse nível. Inclusive, tendo avançado em fases no concurso para promotor de justiça, atualmente trabalhando como assessor no Tribunal de Justiça, mais próximo da atividade do magistrado, efetivamente, eu comecei também a entrar para fazer as provas de magistratura. Só que, conhecendo essa realidade de perto, eu vi que, na verdade, ganha-se muito bem, obviamente, né? Mas também existe uma carga de trabalho muito grande, Sim. né? É um trabalho realmente extenuante. São muitos compromissos. E aí, justamente, eu vi isso na balança. Eu falei, bem, ainda que eu, né, logre êxito ali numa prova dessa, que um certame que geralmente dura um ano ou mais, todas as incertezas que vêm ao longo do caminho ali de nomeação, de não nomeação, enfim. Aí eu vi que os leilões realmente eu iria conseguir um retorno financeiro muito rápido, sem, em contrapartida, não me demandaria tanto tempo, tanta entrega de tempo assim. Não, vai estar diametralmente ali ligado à minha entrega ao meu resultado. Né? O quanto eu me Exatamente. dedicar vai trazer o quanto de remuneração ali que eu pretendo. Né? Hoje, Exatamente. com a necessidade de conciliar, né, como você estava falando aí no início, né, é um malabarismo, realmente. Né? Eu já conversei com você, inclusive no privado também, pegando algumas dicas, eu sei que você fez isso durante um período também. Eu tento cumprir a minha jornada de trabalho, eu não posso negligenciar isso, né? Eu Com hoje tenho certeza. um cargo de confiança, eu tenho que realmente entregar resultado, e eu faço isso, sim. Depois do expediente, na verdade, antes do expediente, eu passei a acordar um pouco mais cedo, e aí antes do expediente eu já começo a fazer as coisas em casa, e ouvir um podcast, ouvir uma aula, e eu vou ali absorvendo alguma coisa. E depois do expediente é que eu vou entrar com a garimpagem, né, com análise dos imóveis que já foram separados ali, para poder trabalhar com o tubarão da cúpula, enfim, fazer o passo a passo ali da assessoria, né? Isso que você está falando, né, Vinícius, de conciliar, né? Realmente é um malabarismo. Quem está conciliando duas atividades, às vezes, eu estou falando só de atividades profissionais, né? Porque você, como Sim, pai, marido, enfim, a gente tem outras responsabilidades na nossa vida pessoal. Estou falando só de trabalho, já é um é, malabarismo danado. E principalmente assim, porque o profissional que é que nem você, né, que é responsável, que sabe das obrigações que ele tem, a gente vai ter esse cuidado de não deixar de ser produtivo, né, no trabalho que a gente tem, que é nosso ganha-pão, nossa sim, receita, sim, principalmente cargo de confiança, né? Eu, quando estava na iniciativa exatamente. privada, eu era líder, eu tinha equipe, ou seja, a gente tem responsabilidade, tem pessoas que dependem do nosso trabalho. Você, como servidor público ali, não só você tem um chefe, como você tem colegas de trabalho e tem o cidadão,
né? Que o cidadão que depende Exatamente. do seu trabalho. Então, assim, é essa Exatamente. responsabilidade. Então, assim, realmente é um malabarismo. Mas o que você me traz de insight, que eu acho que todo mundo aqui na live deve ter captado o mesmo insight que eu, é a importância da gente priorizar e se organizar. Porque o malabarismo a gente sempre vai ter. Mas a gente só vai ter resultado diferente se a gente fizer diferente do que a gente está fazendo. Porque você poderia continuar acordando no seu horário normal, sua rotina normal, vai trabalhar e imaginando que você ia entrar no mercado de assessoria de leilões de imóveis. Mas você deu um jeito de fazer o negócio dar resultado. Porque, de fato, conquistar o conhecimento, porque não é só você entrar num ecossistema como o nosso aqui, de assessoria e começar a fazer garimpagem e encontrar oportunidades. Tem todo um conhecimento por trás, né? Que é essa bagagem que a gente Com desenvolve, que a gente certeza. treina, né? Com certeza. Você falou aí da questão do malabarismo, né, com a paternidade, enfim, com as demandas outras da vida, né, que a vida nos impõe. Não tem como, essa balança ela nunca está equilibrada completamente. Não tem como. Eu trabalho até às 18, mas só que a minha filha chega em casa depois das 18 e minha esposa sai para poder ir para a aula. Então, assim, eu tenho que dar atenção, tenho que dar cuidado, tenho que botar ela para se alimentar, e, paralelo a isso, eu vou fazendo o que eu posso fazer. Você falou, inclusive, mais cedo que depois daqui você tem a reunião, né, da escola. E minha esposa está na reunião, porque a da minha filha foi agora às 18 horas. Então, eu estou aqui fazendo a live, ela está na reunião. E a gente vai se ajustando, tem que ter essa parceria, senão realmente não consegue funcionar. Mas Com tem que ter também muita entrega, tem que ter dedicação realmente, tem que tentar organizar da melhor forma possível. Não dá para fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, eu tive realmente que começar a acordar um pouco mais cedo. Eu vou para academia, eu estou ouvindo podcast, eu entro no carro para dirigir o podcast, tem o Imob Talks também, que eu assisto os episódios do Imob Talks. Tem as suas aulas que eu fico revisando às vezes também, quando surge dúvida em determinado ponto, né, a gente tem lá disponível para a gente as aulas gravadas, tem os nossos encontros quinzenais também. Olha só, Marcela, antes de fazer o curso de assessoria, a mentoria de assessoria, eu cheguei a fazer um curso, mas um curso muito simples, era um curso com valor também simbólico e entregava o que estava de forma proporcional ali. E Uhum. ali ele também falou sobre assessoria. E ali eu liguei o alerta, falei, assessoria, eu acho que dá para entrar por aqui. Só que eu precisava de algo mais, eu precisava de mais segurança, eu precisava de mais conhecimento para poder conseguir entrar nesse mercado. E aí, quando eu assisti o workshop que você apresentou para poder lançar a primeira turma da assessoria, da qual eu faço parte, né, da T1, é, eu entendi como estava organizado aquilo ali. Eu falei com a esposa, né? Eu falei, eu vou entrar, não quero nem saber como vai ser, mas eu vou entrar porque isso aqui vai dar certo. Não tem como dar errado, não. Não tem como dar errado. E aí, a gente começou a mentoria com as aulas, já tinha as aulas gravadas na plataforma e nossos encontros ao vivo, né? E aí eu fui vendo, fui conseguindo sedimentar ali o conhecimento, fazendo passo a passo, desenvolvendo novas habilidades. A questão do mindset, para mim, é realmente algo que eu venho trabalhando, eu venho fazendo leituras, inclusive, extracurriculares, digamos assim, que vão trabalhando essa questão da mentalidade, porque a mentalidade do concurseiro, que era a que eu tinha até então, exclusivamente, ela é muito diferente. Eu assisti lives aqui de João Tubarão, assisti a live também de Oswaldo, sensacional. São vários insights. Eles possuem uma mentalidade completamente diferente da mentalidade que eu tinha. Então, assim, eu vou aprendendo essas coisas, eu vou tentando desenvolver essas habilidades também para poder conseguir ali avançar nesse trabalho de assessoria, né? Mas o curso, assim, a mentoria está muito bem amarrada, assim, de ponta a ponta, porque eu pensava, bem, eu vou iniciar a assessoria, eu vou assessorar quem? Quem vai confiar, né, num cara que nunca rematou, né, num cara que não tem histórico nenhum no mercado imobiliário, para poder investir ali um capital, às vezes expressivo, para poder arrematar um imóvel. Então, isso desmotivava. Mas quando você apresentou a ideia da mentoria com a parceria dos tubarões, que cada troca que a gente faz com o tubarão, na apresentação da oportunidade, eu tive alguns cards, algumas análises que foram recusadas, mas cada momento desse é um aprendizado que não tem igual. Eu não conseguiria alcançar o resultado que eu já alcancei em 4 ou foi 5 meses, eu não lembro exatamente agora, se eu não tivesse nesse ecossistema de assessoria. Não teria como eu alcançar isso. E isso é verdade. Quando a gente está dentro da ambiência, né? A ambiência muda o jogo.
E, de Sim, fato, quando a gente construiu a nossa mentoria aqui, dentro do ecossistema de assessores, a gente da Smart, a gente pensou muito nisso, né? Como é que a gente traz pessoas que querem entrar no mercado de leilões, não tem capital para fazer arrematações próprias, mas eles têm muita vontade de fazer o negócio acontecer, porque é uma habilidade treinável. Se você sim. não é advogado, você não é corretor, não tem problema. É uma atividade treinável. Óbvio que depende do seu esforço, é o que o Vinícius está falando. Ele até hoje ele já teve resultado, mas até hoje ele está na construção de conhecimento. Eu também Com assisto certeza. todas as lives que eu posso, eu entro assistindo, escuto, ele falou do Imob Talks, o Imob Talks é um podcast nosso aqui da Smart, que falamos todos nós, os experts, eu, o Fernando Merli, o Guaraci, Guaracaxa, né, e todo mundo da O Smart ali, o Pedro, né? Renan, o Pedro, o Pierre, e a gente debate sobre vários assuntos do mercado imobiliário como um todo. A gente não fala só de leilão, a gente fala dos impactos da economia dentro do mercado imobiliário, de situações específicas sobre corretagem, como é que a gente faz questão de locação, né, na construção de sua carteira de negócio. Porque é isso que o Vinícius falou. Trabalhar com assessoria é a gente ter um mindset de investidor. A gente precisa Exato. pensar que nem investidor. E isso daí a gente também precisa treinar. Porque a nossa habilidade, a gente não vai só ter conhecimento técnico de leilão, a gente tem que desenvolver técnicas de venda. Por quê? Porque você está atendendo um terceiro. E esse terceiro tem várias objeções. O Vinícius falou, eu tinha várias crenças que eu fui quebrando conforme eu fui estudando. O investidor Exatamente. tem muitas crenças, né? Então, a gente faz aqui, dentro da mentoria, a gente faz reuniões simuladas, inclusive semana que vem vai ter reuniões simuladas, a gente já montou os times aqui, justamente para treinar, para a gente errar enquanto a gente está aprendendo, e quando for jogar o jogo real, né, com os investidores, para você converter esses investidores, vocês vão passar segurança, porque é muito importante a gente treinar nossa habilidade, nossa capacidade de venda. Quem acha que a assessoria é só conhecimento técnico, não vai conseguir se posicionar como assessor, porque o investidor, para ele sentir segurança, ele precisa entender qual que é o nosso produto. E a gente precisa vender o nosso produto, né? E é um produto que Exatamente. requer muita responsabilidade, né? O Vinícius pode falar um pouquinho como é que foi essa primeira assessoria que ele fez, né? Ele fez durante esse período de aprendizagem dele, ele entrou na mentoria. Então, dentro do nosso ecossistema, a gente faz toda uma estrutura na qual a gente capacita o mentorado, como a gente capacitou o Vinícius, estamos ainda capacitando, puxando mais resultados deles. E a gente conecta o mentorado junto com o tubarão da cúpula. E quem é o tubarão da cúpula? O tubarão da cúpula é um arrematante em série. Então, é um arrematante que escalou no mercado de leilões com dezenas, centenas de arrematações. Então, eles conhecem as operações de ponta a ponta, já tiveram milhões de reais em resultados com leilão de imóvel, com capital próprio deles, e a gente conecta o mentorado com o tubarão da cúpula. E o que isso gera? Isso gera aprendizado, porque eles fazem análise de imóveis em conjuntos. Então, a gente analisa, o Vinícius identificou uma garimpagem de um imóvel, ele vai lá e chama um tubarão da cúpula. Vamos supor que seja eu esse tubarão que ele me chama. Eu vou analisar com ele, Vinícius, esse imóvel aqui não é legal por causa disso, 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 não tem liquidez por causa disso, disso, disso. Então, a gente traz os insights, que é isso que ele falou. Se ele tiver que construir esse conhecimento, é óbvio que vocês vão construir sozinhos, só que vocês vão levar muito mais tempo. E Muito dentro mais. de um ecossistema onde você está conectado com pessoas experientes, você rapidamente gera o seu conhecimento e o seu resultado de analisar em conjunto. Então, coisas que a gente nem imagina, né, Vinícius? Então, eu imagino que quando você fez algumas análises ali, principalmente as primeiras, que eu acho que são as mais difíceis e as mais frustrantes, porque você fica Sim. horas e às vezes até dias analisando um único imóvel. Conta um pouquinho É. assim, das suas maiores dificuldades nesse começo da construção do conhecimento e como que você fez para lidar com a frustração, porque eu acho que esse negócio é o principal, né? Coeficiente emocional. Exatamente. Os primeiros imóveis, a gente acaba que a gente olha para eles com um olhar não de investidor, né? Mas com um olhar de quem moraria, um olhar de consumidor, na verdade. Exato. E isso atrapalha. Atrapalha, entre aspas. Eu acho que faz parte do crescimento, né, do amadurecimento nosso. Mas, no primeiro momento, a gente acaba perdendo muito tempo, realmente. Porque a gente não quer perder aquele imóvel, que a gente quer passar de qualquer jeito aquele imóvel. Eu me lembro de uma casa que eu analisei aqui numa região até metropolitana aqui de Salvador, e eu conversei com o tubarão, que eu chamei na época, foi o Akira. Nossa, essa casa eu já vinha, desde o início do curso, eu já vinha com essa casa separada no card, todo dia eu olhava, todo dia eu fazia alguma coisa nela. E quando eu passei para ele, ele me pediu, a gente foi conversando, ele, Vinícius, faça isso, faça aquilo, eu fui fazendo, então ele começou a olhar a região e falou, Vinícius, essa casa aqui não vem por esse preço. Essa casa aqui você não vai conseguir, você tem que ver essa casa aí por X, essa casa não passa disso aqui. E aí quando viu, aí não dava viabilidade nenhuma financeira para casa, a gente pegou e reprovou, né, esse carro foi reprovado. E assim, alguns aconteceram com alguns.
E esse, efetivamente, que conseguiu. Aí vem uma outra coisa que eu não achava que seria possível, né? Eu consegui avaliar um imóvel em outro estado, né? Eu não tinha conhecimento nenhum do mercado imobiliário. Eu não conseguiria avaliar o apartamento que eu moro hoje. E aí eu consegui fazer uma garimpagem, inclusive na Leiloaria Smart, né? Foi muito legal para garimpar lá com a Leiloaria Smart. E aí fiz todo o trabalho de análise de viabilidade financeira, de viabilidade jurídica, e chamei os tubarões, chamei a Adriana para trabalhar comigo, né? Tubarão da Cúpula, a Adriana. E a Adriana trabalha junto com a Lili também, Lili Adesse, né? E aí eu tive o primeiro ensinamento. E aí tem uma coisa muito interessante que eu preciso falar, que é muito importante. Nesse trabalho, a gente não faz por fazer ou para ganhar o máximo de dinheiro possível com a assessoria, com os honorários, né, digamos assim, da assessoria. O, o principal é realmente o retorno para o investidor. E nesse momento, com a Lili, a sacada dela, meu Deus do céu, ela viu que o leilão não tinha ninguém habilitado ainda e que a gente deveria aguardar, não dar lance naquele momento, mas sim aguardar, porque poderíamos fazer uma proposta e levar ele com um valor ainda menor do que ele estava sendo anunciado. E assim deu certo, né? Ele estava sendo anunciado por 550 mil, aí não teve licitante, a gente fez uma proposta por 470 mil, ou seja, a gente estaria, inclusive, reduzindo a nossa remuneração, porque a gente tem remunerado na assessoria tradicional, que foi a que eu fiz, com 10% da arrematação, então daria 47 mil. Uhum. Mas ainda assim, a gente tentou passar o imóvel porque daria mais resultado para o investidor. Sim. E aí, nesse momento, o banco veio com uma contraproposta de 500 mil. E a gente entendeu que ainda estava dentro da viabilidade. E aí, a gente fez a reunião com o investidor. Eu fiz a reunião com o investidor, junto com as meninas, né, me analisando ali, fazendo as intervenções necessárias. E conseguimos converter o investidor. Ele topou ali o investimento e a gente conseguiu arrematar aí por 500 mil esse imóvel, né? Na assessoria tradicional. E aí Tradicional. veio um segundo ensinamento, é rápido. A gente tem a possibilidade também de fazer o caixa forte, né? Se fosse um caixa forte, essa operação daria mais de 100 mil de honorários. Mas a gente viu que a forma naquele imóvel seria só pintura praticamente. Então, seria melhor para o investidor, né? A não ser que ele tenha, a gente depois de entrar no imóvel, tenha alguma surpresa que eu acho improvável, porque a análise foi muito bem feita. É um imóvel com uma construção super nova. Inclusive, já mandamos diligente lá, porque estamos na fase de emissão na posse. Mas Lili também, na hora, falou, não, aqui não tem sentido fazer caixa forte. Vamos fazer tradicional. E a gente deixou de ganhar 125 mil, mais ou menos, que daria de caixa forte, para ter uma remuneração de 50 mil, que foi a remuneração da modalidade tradicional. Olha só, você deu Ficou um esse monte ensinamento, né? você tocou em vários pontos importantes, né, que a gente sempre debate, né, nas nossas reuniões Sim, aqui, sim. de assessores, sobre como a gente se posiciona, né? Então, você trouxe aqui o pilar principal, integridade, né? Então, assim, Sem vocês dúvida. identificaram uma oportunidade, vocês podiam ter dado o lance, e aí vocês falaram, pô, tem a possibilidade de a gente fazer proposta. Vamos fazer a proposta nesse imóvel, não teve licitantes, vamos fazer uma proposta abaixo. Então, vocês estão colocando a remuneração de vocês para baixo, porque o que Sim, importa é o investidor ter um o resultado resultado na final. operação, né? E Justamente. isso que é o pilar, né, que eu acho da assessoria. A gente não está só preocupado com os nossos honorários, porque todo mundo acha que a assessoria é só participação de leilão. Não, a assessoria também pode ser através de proposta, porque da mesma forma você está identificando boas oportunidades. Não importa se é no leilão de primeira e segunda praça, se é no leilão judicial, se é no leilão de falência, ou se é através de proposta. Qualquer oportunidade que a gente identificar imóveis, né, que deem valor e resultado na operação, é isso que importa. Esse é o nosso papel, né? Então, Exatamente. a Com integridade certeza. fala mais alto, né, Vinícius? Foi Com muito legal. certeza. Essa operação deixou um ROI ali de 50% para o investidor. Olha só, Já descontado todas as despesas, inclusive a da assessoria. Então ficou um ROI de 50%. caramba. Então, assim, se a gente considerar esse imóvel que vocês arremataram em qual cidade que é, Vinícius? Foi Itaguaí, Rio de Janeiro. Foi uma No Rio de casa. Janeiro. Exatamente.
Ó, baita resultado. Assim, ó, Rio de Janeiro, que todo mundo tem receio, né? De falar, falou Sim, estado sim, do Rio de sim. Janeiro, todo mundo sai correndo. Com o É, devido conhecimento, analisando as sim, oportunidades, fazendo as investigações que têm que ser feitas, né? E isso não é só Rio de Janeiro, gente. Tem muita gente que fala, Rio de Janeiro é para poucos. Gente, vários estados, né? Várias cidades, vários municípios têm riscos de periculosidade, assim como no Rio de Janeiro, né? Então, a com gente tem questões certeza. de segurança que a gente precisa analisar. Tem estados que têm questões de enchente, né? Então, a gente tem que verificar se aquilo lá é importante ou não. Mas o que eu acho que é mais legal é o que eu comecei falando, né? Eu falei sobre a gente converter clientes, a gente ser vendedores, e não é vendedor a qualquer custo. Você conseguiu fidelizar esse cliente. Você, a Lili com a Adriana, na hora que vocês fizeram essa apresentação para o cliente, vocês não só geraram segurança para o investidor, porque vocês podiam ter ganhado duas vezes nele. Uma que vocês iam dar o lance Sim, e ele ia pagar mais caro no imóvel. Então, vocês orientaram ele, não, vamos através de proposta. Você fidelizou, exatamente. né? Mostrou a integridade para o cliente. Vocês poderiam fazer uma segunda coisa, falar para eles, não, aqui a gente recomenda que seja assessoria caixa forte, porque a gente vai orientar, vai te ajudar a entregar esse resultado da operação. Você fala, não, aqui a gente já identificou que é uma pintura nesse imóvel, não vai ter um É, é, trabalho, não requer uma expertise muito específica de obra. Acho que você consegue controlar sozinho para você ter um baita resultado como esse. Nada impede que, óbvio, que esse investidor, na hora da venda, ele comece a enfrentar alguma dificuldade, ele queira converter com vocês. Ele fala, olha, sim, Vinícius, Lili, Adriana, me ajuda aqui, porque eu estou tendo muita dificuldade de vender, eu não tenho tempo de negociar com os compradores. Enfim, ele pode querer um auxílio de vocês ali nesse pós-arrematação que não estava contratado, mas vocês poderiam ter ganhado de novo dele, né? Algum valor e ter exatamente. forçado ele, né? Na É, operação. E vocês acho deixaram ele importante confortável para escolher. tratar com o máximo de transparência possível, justamente porque é fidelidade, né? Criar essa fidelização ali, realmente se posicionar como uma pessoa séria, íntegra para fazer o trabalho, porque essa foi a primeira, eu espero fazer muitas operações ainda, né? Inclusive começar a fazer as arrematações próprias agora em breve. Eu acho que essa veia de investidor, ela tem que permanecer ativa também, né? Não, e com certeza. A gente vê oportunidades todos os dias, né? É, Então, eu acho é, que o que você está projetando, né? Atualmente você está conciliando atividades, né? E uma pergunta que eu vou te fazer. sim, Você chega a pensar em transição de carreira para você começar em longo prazo, né? Eu sei que a gente tem todo um projeto, ainda mais quando a gente tem família, né? A gente já sim, conversou um pouco sobre isso, né, Vinícius? A gente precisa se sim. organizar financeiramente e emocionalmente para a gente tomar algumas decisões na vida, né? E aí, como é que É, seria essa projeção de transição de carreira? Então, eu já imagino que seja, eu imagino que você vai conciliar a assessoria com suas arrematações próprias, porque assim você escala, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, como você imagina o Vinícius do futuro ali. eu hoje, eu penso sim, na transição de carreira, mas quando eu olho para trás também, eu vejo que já se foram 20 anos de serviço público. Então, talvez eu precise conciliar isso por mais um tempo. Com certeza. Eu já até pensei futuramente também, quem sabe, a assessoria mais estruturada, de forma mais profissional, talvez por intermédio de uma pessoa jurídica, seja a orientação melhor, né? Por enquanto, ainda pretendo levar como uma renda extra, que pode, inclusive, se tornar uma renda maior do que a renda principal. Esse é um cenário que eu vejo que é muito factível mesmo. A gente começou a apresentar as propostas para o Nubank tem pouco tempo, acho que tem 2 ou 3 meses, não é isso? Tem, isso mesmo. Então, assim, aí eu já consegui fazer essa operação bem sucedida aí, graças a Deus. Eu vejo que o mercado está cheio de oportunidades, né? A gente vai garimpando, a gente vai vendo muitas oportunidades ali. Então, quando eu começar também a fazer arrematações próprias, isso vai trazer uma multiplicação de capital mais rápida. Então, eu acho que vai ser. Eu vou seguir por essa linha um pouco ainda da conciliação aí por mais algum tempo, eu acho. Viu? Começar a fazer É, mais parcerias aí com os colegas também, assessores e também para arrematação própria, né? A tão estimulada cotização pela Smart, realmente eu acho que não, sem a cotização, escalar no mercado não existe possibilidade. Futuramente, eu estarei lá nos Tubarões também com o Fernando, com fé em Deus, sendo aprovado aí na análise aí, com fé em Deus estarei lá logo em breve. isso é muito legal, porque é a mudança de mindset, né? Você mudou sua mentalidade, você já conseguiu o seu primeiro resultado na assessoria, então em menos de 3 meses aí você tendo acesso aos lead banks, você já conseguiu 50 mil na primeira assessoria que você fez, né? Então a gente está falando assim de poucos meses que o Vinícius entrou no mercado de leilões, ele já teve um resultado
usando apenas o conhecimento dele, né? Usando o nosso ecossistema, usando toda a base que a gente tem, com o suporte dos tubarões da cúpula, que eu acho que isso ajuda bastante, que você já conseguiu ter seu primeiro resultado de R$ 50.000. E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho assim, como é que foi sua experiência nessa reunião com os investidores? Porque quem não tem experiência, eu imagino, né? A gente que trabalha no serviço público, quem trabalha no serviço público, tem as reuniões ali de equipes, com o magistrado, enfim. Mas você não tem um cliente para você apresentar um negócio. Como é que foi isso para você? Porque é um dia a dia muito diferente, né? Eu imagino que para você deve ter sido um grande desafio você ter que olhar que agora você está vendendo um produto. Quais eram os seus receios? O que a mentoria te ajudou? O que os tubarões te ajudaram? Para você chegar nesse momento ali, eu sei que com certeza frio na barriga, começou a gaguejar um pouquinho, mas foi que foi Demais. e conseguiu converter. Demais, demais. Foi, assim, extremamente desafiador. Começando que a gente estava em busca do lead e eu estava ainda preparando essa apresentação. Eu não estava com ela ainda fechada. E no dia que fechou, porque quem faz, né, a estrutura da mentoria dessa forma, quem faz esse contato com o lead são os tubarões da cúpula, né? Então, Lili e a Adriana estavam buscando o lead, fazendo esse contato, e quando foi um belo dia, já fim de tarde, assim, a Adriana falou comigo: Vinícius, tem como fazer a apresentação agora? Nossa, eu fiquei desesperado. Mas assim, eu falei, não tem como recuar, tem que fazer. E aí a missão dada, a missão cumprida, né? Aí eu falei, ó, me dá 5 minutos. Foi o tempo de eu botar uma camisa, lavar o rosto, sentar no computador, abrir os documentos e falei, tô pronto. E aí a gente começou, assim, foi Deus, a mão de Deus foi guiando, assim. E aí eu comecei a trazer ali, né, os dados da operação para o investidor. Eu coloquei ali algumas imagens também do imóvel, né, para criar essa, essa memória, né, são as técnicas de venda, né. Mas, enfim, é de fato desafiador. Eu nunca me vi nessa posição, como eu falei, eu sou do serviço público desde que eu iniciei minha vida profissional, então eu não tive essa oportunidade de ter que convencer alguém a comprar alguma coisa que eu estou vendendo ali, né? Entre aspas. Eu estava vendendo uma ideia para ele, né? E Sim. consegui vender a ideia de que seria realmente um bom investimento. Ele já tinha algum conhecimento do mercado imobiliário, né? Mas também não chegou a trazer muitas objeções. Aí eu não sei se a apresentação estava muito bem montada e não gerou as objeções, ou se realmente ele confiou ali na operação por já conhecer também do mercado e saber que de fato era uma excelente oportunidade que estava sendo apresentada a ele ali. Então, foi um investidor, gente boa, não tentou derrubar a operação, não. Mas se também tivesse as objeções, eu estava preparado para poder trabalhar todas elas, porque realmente eu estudei a oportunidade. Eu, quando faço, pelo menos, esse estudo de oportunidade, cada caso requer uma atenção específica. Com certeza. E esse também é o desafio da assessoria, porque cada imóvel tem sua peculiaridade. Né? Eu estava no Rio de Janeiro, né, que já estava no Rio, modo de falar, né? Eu estava analisando um imóvel no Rio de Janeiro, que já por si só tem muita objeção. Esse investidor, ele é do Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, eu precisava dizer para ele, porque paira no imaginário social de que Rio de Janeiro está dominado e que não existe lugar seguro no Rio de Janeiro. Então, eu já estava preparado para quebrar essas objeções dele. Né? Porque eu tinha feito esse estudo, eu sabia que era uma área que não tinha um domínio, né, específico de facção, criminosa, enfim. E então, é uma operação segura para ele entrar. Eu já estava preparado para trabalhar essas objeções aí com ele. Mas deu certo, graças a Deus. A gente está nessa fase agora de desocupação. Está sendo também desafiador. Cada etapa tem um desafio Conta um novo. pouquinho da desocupação para a gente saber. Porque eu acho que é muito legal isso, né? A gente fala das arrematações e a gente sempre está falando, a gente tá falando do que antecede, né? Então, são as análises. Você trouxe um negócio bem legal, né? Pô, você fala de Salvador, Bahia, o investidor, Rio Grande do Sul, o imóvel, Rio de Janeiro. Eu acho que muita gente aqui da live está pensando, pô, mas eu nem. Como é que eu vou analisar? Eu sou Salvador, como é que eu vou analisar o imóvel no Rio de Janeiro?
tudo é treino, é conhecimento, é construção do conhecimento, né? Então, é isso que o Vinícius está trazendo, que é perfeitamente possível. Então, ele já foi... eu vou até te dar uns insights, porque que eu acho que o investidor acreditou. Uma, que a oportunidade era muito boa, né? O retorno financeiro que vocês identificaram foi uma baita oportunidade. Essa questão da estratégia de vocês, nós não vamos dar lance, nós vamos entrar com proposta, tudo isso gera segurança para o investidor, porque ele percebe que vocês não estão preocupados com o número que vai dar a remuneração de vocês, porque vocês terão de ganhar, acho que era 570 que você tinha falado, né, que era o lance inicial? O lance inicial foi 550. 550. Então, vocês poderiam ganhar 55 mil e vocês ofereceram 470 mil, que daria 47 mil reais. Ou seja, vocês quase 10 mil reais a menos da remuneração. O investidor entendeu que vocês estão preocupados com o resultado da operação. Isso mostra integridade, mostra responsabilidade e gera segurança, porque você cria vínculo com o investidor. Então, assim, você trouxe vários insights que, meio que subliminares, para quem não captou, mas eu acho que são coisas importantíssimas no processo de convencimento. Assim, a apresentação com certeza deve ter sido muito boa, Vinícius, porque investidor tem muita dúvida e no Rio de Janeiro mais ainda. Mas eu acho que, assim, que quando vocês se posicionaram, trouxeram todo esse racional que vocês construíram, você, a Lili e a Adriana, vocês mostraram que, de fato, para vocês era o resultado da operação mais importante, o lucro do investidor muito mais importante do que a remuneração de vocês. E isso, além de fidelizar o cliente, gera um elo de confiança. E quando você constrói esse elo de confiança, cara, você não tem muito mais coisa para você construir, porque o cara já entendeu que vocês são pessoas confiáveis, além de competentes, porque um baita resultado desse não é para qualquer um. 50% de ROI numa operação pagando assessoria não é para qualquer um. Que fosse parcelado, né? Parcelado, 470 parcelado, 500 parcelado, ficou com um ROI bem atrativo realmente. Então, a desocupação, nós preferimos entrar com os procedimentos para desocupar depois de já regularizada a matrícula do imóvel. Uhum. Então, fizemos, até porque já tinha uma ação de nulidade ajuizada, né, de nulidade da consolidação da propriedade, né, já tinha sido ajuizada uma nulidade. O banco credor já tinha ajuizado uma emissão na posse também. Ah, que bacana! O banco, ele já desistiu, né? Já desistiu da ação, mas ele já tinha ajuizado essa ação de emissão na posse também. E aí nós esperamos o fechamento dessa parte da documentação. Assim que nós tivemos a documentação já em nome do nosso cliente, aí iniciamos as tratativas, né? Na verdade, as tratativas frustradas, entre aspas, porque nós não conseguimos, foram mais de 20, 25 números de contato que a gente conseguiu levantar e não conseguia contato com os ocupantes. Eu já sabia que eram pessoas idosas, né? Eu consegui estabelecer um primeiro contato com o condomínio, mas o condomínio sempre assumindo uma postura protetiva ali, tentando não passar algumas informações, até que a gente resolveu mandar um diligente lá. E no dia que a Adriana fez um contato com eles, dizendo que ia mandar alguém lá, eles aí fizeram um contato comigo, dizendo que a gente não podia aguardar esperar, só que a gente falou, não, a gente vai ter que ir lá. E aí a gente mandou um diligente lá, muito bom, por sinal, já é uma pessoa que já tinha feito uma desocupação para a Lili, e aí ela recomendou, a gente fez com ele. Ele já tinha feito contato, eu estava com 3 chaveiros já aguardando o meu start para poder irem lá, para a gente fazer a abertura do imóvel. Mas aí, quando foi de manhã, a administração do condomínio me mandou uma mensagem dizendo que conseguiu um contato, só que eles não estavam conseguindo esse contato. Até então, não conseguia contato com ninguém. Uhum. Mas aí me disseram que conseguiram um contato e que tinha gente residindo no imóvel. A gente, bom, tá ok, eu nem respondi nesse primeiro momento, mas ainda assim mandamos o dirigente para confirmar. Né? O dirigente conseguiu entrar no condomínio, mas a gente tinha carro estacionado no estacionamento da casa, tal. O condomínio começou a dizer que a gente estava fazendo muito barulho, que não era para bater na porta, começou a criar várias situações. E depois vieram com o contato do advogado, mas a gente preferiu não entrar naquele momento, porque já existia ali a probabilidade grande de chamassem polícia e tudo mais, poderia escalar, e a gente ainda estava interessado em fazer a desocupação anigada. Mas aí, eu rapidamente consegui redigir ali uma notificação e um outro documento para deixar lá, e também solicitei que o condomínio fornecesse o controle de registro de acesso do imóvel. E ali eu pedi dos últimos 90 dias, eles me disseram que nos últimos 90 dias ninguém foi ao imóvel. Eu falei, bem, então o imóvel não está ocupado. Né? Se em 90 dias ninguém apareceu,
Mas aí o filho dos ocupantes fizeram um contato com a gente e a gente está agora para fazer um termo de desocupação amigável, e aí fica melhor para ambas as partes. Isso é muito legal, né? Quando a gente fala da desocupação, vocês arremataram em agosto, acho que foi isso, né? Para o Foi cliente. em meados de agosto, eu Em acho. meados de agosto, eu não sei exatamente Acho se que foi no foi começo por ou no aí. final. E assim, em É, outubro já estão com o imóvel registrado e já estão nesse sim, processo de negociação. sim, O Anderson Gomes sim. está perguntando para você aqui como é que o diligente conseguiu entrar no condomínio. Procuração em nome do proprietário novo do imóvel. A gente já com a documentação atualizada em nome do novo proprietário, né, nosso cliente, ele passou a procuração para o diligente, né, conferindo ali poderes para que ele pudesse acessar as dependências do condomínio, solicitar informações do condomínio. E assim foi feito, e ele conseguiu esse acesso lá. E assim, é importante dizer que foi o que o Vinícius falou, ele não entrou no apartamento, ele ia fazer isso se tivesse Não, a informação que estava desocupado. Eles deixaram tudo exato. organizado, porque a tentativa deles foi o seguinte: já que eu não consegui contato com ninguém, a gente não sabe se está ocupado ou não, estamos com toda a documentação, vamos nos apresentar para o condomínio com um representante nosso lá, em nome do investidor, e ele vai tentar pegar informações, confirmar se está desocupado mesmo, e se estiver desocupado, vai pedir autorização para o síndico para poder chamar um chaveiro e adentrar no imóvel. Ou então pegar Exato. informações de quem está residindo, quem está ocupando, quais são os contatos, ou ao menos deixar um bilhete para que essa pessoa entrasse em contato. Então, isso tudo são estratégias de pós-arrematação que a gente tem que ir coordenando, porque acontece muitas vezes a gente fazer a participação do leilão, arremata para o cliente, e quando a gente vai fazer o início da desocupação, a pessoa já saiu do imóvel. Foi essa a tentativa. Já que eles não estavam conseguindo contato, tinha indícios de que parecia que De não tinha que, ninguém, né? Até para exatamente. a resistência do condomínio, então, de passar informações inicialmente, por isso vocês aguardaram a regularização Sim, documental para poder ser sim, mais sim, sim. incisivo. O condomínio estava resistindo em passar essas informações, eu estava insistindo para eles, eu entrei em contato com a administração, com o jurídico, mas eles realmente disseram que não podiam passar. Aí eu troquei a titularidade do imóvel junto ao condomínio, primeiro, para poder eles entenderem que, de fato, existia um outro proprietário ali, para que esse proprietário pudesse autorizar alguém a entrar no imóvel. E assim foi feito, né? Eles não tinham mais o que alegar. A filha do ocupante orientou o condomínio que não passasse o contato dela, e ali foi o estopim, assim, para a gente ver que a gente precisaria entrar com uma ação de emissão na posse, realmente, para poder chegar com uma ordem judicial e abrir o imóvel, ver o que tem lá dentro, fazer a notarial, se fosse o caso, enfim, tomar os outros procedimentos ali referente à entrada no imóvel. Mas como já tinha tanta resistência, a gente sabia que se a gente forçasse a barra naquele momento ali, poderia sim ter uma força policial ali, já é um constrangimento para o diligente, e a gente não queria, em momento algum, fazer isso, tornar a situação mais complicada, mais delicada do que ela já é, né? Eram pessoas idosas, a gente já sabia disso. Mas aí o filho dele fez contato, inclusive foi com ele esse contato, porque a gente deixou a notificação lá. Quando eu vi que a gente não ia conseguir entrar, eu redigi logo a notificação, mandei para o investidor que estava ali junto com a gente na coordenação dessa operação, acompanhando todo o passo a passo que a gente estava fazendo. Então, eu pedi que ele assinasse a notificação extrajudicial, ele assinou, já mandei para o diligente, ele já imprimiu, já pegou o recebido do condomínio. Então, a partir dali, a gente já deu um prazo para que eles entrassem em contato com a gente, e no prazo, ele entrou em contato com a gente, o filho, né, do ocupante entrou em contato com a gente, e aí a gente vai iniciar a tratativa para ser uma desocupação aí menos traumática, né? Para Ah, que todo cuidado. mundo. Vocês nem chegaram a entrar com a ação, então vocês estão nessa negociação. Ainda não. É, Espero que não seja necessário, mas ainda estamos aguardando ainda essa resposta dele aí, porque ele ficou de mandar, mas não mandou. Eu coordeno para ver também se eles não entraram com alguma ação nova, né? Eu tenho coordenado isso, ontem inclusive eu vi, fiz essa nova pesquisa aí, mas não tem ação nova. A ação de nulidade que eles ajuizaram ali, eu fiz uma análise dela bem detalhada e não assiste a razão, né, a nulidade que eles estão pleiteando, então eu acho que está bem segura a operação. Já tem E sentença na tua anulatória? Não, é só ainda na fase inicial ainda. ainda não. Está na fase inicial, mas eles estavam querendo não recolher as custas, e por último agora o juiz indeferiu o parcelamento de custas também. Eles precisam recolher as custas integrais, mas a alegação já tem a alegação de pagamento parcial da mora. Então, a Abril não assiste esse direito, né?
de pagamento parcial. Ou demora, ou, enfim. É. E isso é bem legal o que vocês estão fazendo, né? Porque vocês estão tendo cautela na tomada de decisão estratégica de vocês, não estão deixando de observar, porque às vezes quando o ocupante ele dá uma recuada, é possível que ele esteja entrando com ação, né? Então, eu nunca espero muito, né? Então, assim, eu não fico esperando, passou uma semana, o cara não entrou em contato de novo, a gente procura, ele começa a enrolar, eu já sei que ele vai entrar com alguma ação. E aí a gente tem que tomar a decisão de entrar com a ação para a gente poder eliminar o quanto antes, enfim, porque a gente não pode ficar esperando o outro para a gente tomar a nossa decisão. Então, é aquele time, né, que eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Vamos dar um time Exatamente. aqui de negociação Exatamente. com cuidado, porque o objetivo maior é economizar na operação também para o investidor, Exato. né? Exato. Ainda que a gente faça essa previsão, né, desse custo com a desocupação, a gente quer não precisar gastar, né? Melhora o resultado para o investidor. Então, a gente está justamente nesse time, porque ele já sinalizou que enviou um e-mail com resposta. Só que o e-mail não chegou. Então, pode efetivamente ser um erro ali de sistema, Sim, um envio errado. Então, a gente já mandou uma mensagem para ele, um ultimato agora, né? Por último, ele mandou uma mensagem para ele dizendo, ó, se realmente não chegar, a gente vai ter que entrar com essa demissão e tal, vai cobrar ali a taxa de ocupação e tudo mais. E aí, vamos ver a resposta dele até amanhã. Se até amanhã não vier essa resposta, provavelmente a gente vai entrar com ação e pedir a eliminar para a desocupação. E como a gente também já documentou todo esse histórico de, 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 de impedimento, né, de dificuldade de acesso, de dificuldade de informação, isso tudo eu acho que pode influenciar positivamente no deferimento dessa liminar. com Então, acho certeza. que isso vai ser bacana. E essa estratégia, né, de dar um tempo, né? Vocês já estão aguardando. Economiza bastante, porque o Rio de Janeiro tem dois problemas. As custas não são das mais baratas e a morosidade do judiciário também no Rio de Janeiro também tende a ser mais lento do que em outros estados. Então, assim, vocês estão Exatamente. tentando poupar o investidor, não só em termos de financeiros, mas também da velocidade. Porque toda vez que a gente vai para o judiciário, a gente sabe que o judiciário no Brasil, ele é sobrecarregado, né? Você que trabalha no Sim. judiciário pode dizer até melhor do que eu que estou do lado de trás do balcão, eu estou do lado de cá do balcão, mas a gente sabe que tem uma demanda, tem um volume de processos inimagináveis para quem não está dentro do judiciário. Tem muita demanda, é muita ação judicial, tem muitos pedidos, tem muitas liminares, tem muitos recursos, tem gente com razão e gente sem razão entrando com ações judiciais. Só que tudo isso tem que ser analisado. Então, de fato, tem um terceiro lá que tem um monte de volume de processo e acaba atrapalhando mesmo a celeridade da operação. E para a gente que trabalha no mercado de leilões, tempo é dinheiro. Então, a gente precisa coordenar a operação, não só economizando custas processuais, como também agilizando, né? E o que é legal também trazer para o pessoal, Vinícius, é que quando a gente fala de assessoria tradicional, a gente recebe os honorários em duas parcelas, né? A primeira você já recebeu, que dos Já. 10%, né? Recebe 5% no ato da arrematação. E eles vão receber Exato. só o remanescente dos outros 5% assim que eles conseguirem entregarem o registro e a posse, né? As chaves do imóvel para o investidor. Então, o investidor, ele também entende a agilidade do assessor, porque ele só vai receber o resto da remuneração dele quando ele cumpriu a obrigação dele. Então, acho que a assessoria é um negócio muito legal, porque eu fico muito nesse final de semana, vários amigos conhecidos me perguntando de leilões de imóveis, porque muita gente tomou tombo no COI da Braskem lá e da Bipar, falando, pô, mas o dinheiro virou pó, isso acontece no leilão. Eu falei, gente, para o investidor é muito tranquilo. Primeiro porque ele tem um imóvel no nome dele, ele está investindo em tijolo, né? O único jeito daquilo lá perder dinheiro é desabar a casa e ele não tem seguro, não tem como ele perder o dinheiro dele, tá lá no imóvel, né? Tem a propriedade ali do imóvel. A gente não vive num país, graças a Deus, que tem guerra, que tem terrorismo, que pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente está investindo em tijolo. Tijolo, mundialmente, é uma coisa muito segura. E a segunda questão que o investidor, ao contratar o assessor de leilões de imóveis, que esse assessor, né, agir como vocês agiram, né, com integridade, responsabilidade, eles vão estar preocupados com o resultado da operação, tanto financeiro para o investidor, como na rapidez, né, na agilidade do processo. Então, a gente vai fazer tudo e mais um pouco para que a operação se encerre no menor ciclo possível. Porque quanto menor for o tempo que termina essa operação, maior é o retorno do investidor. Então, a gente sabendo disso para o investidor é muito seguro, né? É muito interessante a gente comparar com outros ativos financeiros. E é uma provocação que eu faço para vocês na mentoria, né? Que a gente que trabalha como assessor, a gente tem que ter noção dos investimentos que existem lá fora no mercado.
porque a gente vai ser perguntado sobre isso, né? Então, a gente precisa saber responder, não precisa saber no detalhe, né? O que significa, como é que se institui um COI, né? Como é que se institua um debênture, a gente não precisa saber em detalhes, mas a gente precisa saber que existe, quais são as remunerações, quais são os riscos, o que está garantido pelo FGC, né? O fundo garantidor, ou o que não está garantido. Então, assim, a gente precisa ter noção dessas coisas para gerar segurança para o investidor, porque em tempos de crise, agora a gente vai ver muita gente vindo procurar a gente como assessor, baseado nisso que aconteceu. Então, pô, o mercado financeiro agora virou uma catástrofe. Não, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando que existem investimentos interessantes, como o mercado de leilões de imóveis, que esse investidor pode diversificar, para que ele não tome um risco muito grande de alocar todo o capital dele. Eu conheço uma pessoa que colocou 100% do capital dela nesse COI. E assim, ela perdeu absolutamente tudo. Então, assim, ela não diversificou carteira. Então, é um negócio. Essa pessoa está desesperada, né? Tudo que ela construiu durante a vida virou pó. Então, é uma cautela. A gente mesmo, quando a gente faz, com a aula da semana passada foi exatamente sobre isso. A gente falando sobre construção de carteira de cliente. Eu fiz uma live com a Smart falando sobre isso. Então, é importante esse mindset que a gente desenvolve nas operações, o que você traz para o seu investidor, o que você traz de conhecimento para ele. Tanto do seu dia a dia, das operações que você tem, você no judiciário, né, Vinícius? Você traz o insight do outro lado do balcão. Olha, investidor, a gente tem a lei do nosso lado, a gente tem liminar aqui que vai te facilitar, mas tem o tempo que o judiciário vai levar para acontecer. É bem legal a gente fazer esses links, né? Sim. Essa é a bagagem, né, que eu trago, né, da minha história, da minha vida, da minha formação acadêmica e do meu trabalho atual, né? Então, hoje eu consigo fazer uma análise de um processo de uma forma mais rápida, eu consigo analisar ali quais são os argumentos. A gente vê que é muito comum o argumento do bem de família, né, por boa parte dessas ações. E aí, tendo o conhecimento técnico ali, jurídico, a gente consegue analisar, poxa, esse argumento aqui não foi utilizado no momento correto, nem também é possível, porque a gente tem aqui as exceções, né, ao bem de família e tudo mais. Sim. Então, eu vejo que alguns colegas hoje falam, né, dessa dificuldade da análise jurídica, né. Para mim, a dificuldade é justamente estar na frente, que é a análise financeira. Então, a gente sempre vai se complementando nessas coisas. Não precisa ser, de fato, formado em direito, nem advogado, para poder fazer essa análise, né? Só que, por eu ter mais familiaridade, eu consigo passar por isso um pouco mais rápido. Eu consigo identificar ali, de forma mais rápida, alguns pontos nessa questão jurídica. Mas a análise financeira já me traz dificuldade um pouco maior. Mas eu também tenho superado. Tenho aprendido, tenho criado. Você está se exercitando, né? Diariamente você exercita, diariamente você troca insights. A gente faz muita aula sobre precificação, mas eu acho que é onde vocês mais aprendem exercitando mesmo, né? Quando a gente faz aqueles casos que eu jogo para vocês analisarem imóveis e a gente analisa em conjunto, os imóveis que vocês analisam em conjunto com os tubarões ou com colegas, né? Porque isso que você falou, né? Agora, um desafio seu que você está vivenciando como eu continuo conciliando minha atividade, tendo receita de assessoria, fazendo parcerias, porque essa é uma sacada, né? Acho que você mudou seu mindset. O Vinícius que eu conversei, assim que a gente começou a mentoria para o Vinícius que tem hoje, é outro Vinícius, né? Que bom que você consegue identificar, porque a gente que está aqui, às vezes, não se dá conta do quanto já evoluiu, né? Tem um amigo, eu acho que ele está até na live aí, Adão, muito experiente já também, ele faz uma análise financeira extraordinária, assim, a gente já tentou fazer alguns imóveis juntos, algumas parcerias. Na verdade, é engraçado porque uma outra característica que a gente precisa trabalhar muito é a resiliência, né? Muito. Porque a gente conseguiu a aprovação do Tubarão em imóveis muito bons, a análise de leilão trabalhista. Teve um trabalhista que eu precisei analisar um processo de falência, nossa senhora, milhares de páginas do processo de falência, e ainda assim passou na viabilidade financeira, passou na viabilidade jurídica, o Tubarão validou, mas o juiz entendeu por suspender ali, porque entrou um embargo de terceiro, entrou uma coisa, e suspendeu o leilão. E a gente fica, né, poxa, seria uma excelente oportunidade, mas a gente tem que trabalhar a resiliência. Mas cada oportunidade dessa traz um aprendizado diferente. Tenho certeza que Adão também conseguiu crescer também na análise jurídica com a nossa troca, né? Eu cresci, né, tendo as análises financeiras que ele faz, que são muito boas realmente. E aí eu aprendo com ele aprende comigo, a gente ganha dinheiro junto e a gente faz o trabalho acontecer. É dividir para somar, né?
É eu isso com aí. certeza conseguiria trabalhar o volume de imóveis que eu pretendo trabalhar se não for em parceria. E aí as parcerias vão surgindo aos poucos, a gente vai se conhecendo mais na comunidade. A comunidade é sensacional. O pessoal muito mais experientes, assim, com alguns com muitas arrematações. Eu não consigo interagir muito, mas sempre olho as mensagens e sempre tem ali uma troca muito rica de informação. Eu vou pegando ali detalhes, como eu te falei aqui, né, nas lives anteriores, João falando sobre a necessidade de você fazer processos, né, para poder você ter ali o Oswaldo falando de PNL. Então, assim, de mentalidade, é surreal, assim, é um ambiente que, meu Deus do céu, acho que não tem, é como a Renan gosta de falar, né, que é o maior ecossistema de leilão da América Latina. Eu falo assim, colega da risada, mas é verdade, não tem um ecossistema de assessores maior e mais bem estruturado do que esse, não. Se tem, realmente eu desconheço. É, E eu já pesquisei alguma coisa, viu? Bastante. Ó, então eu posso garantir que a gente é o maior, porque a gente concilia, né, conhecimentos de níveis diferentes, a gente concilia, a gente conecta investidores com vocês, a gente está ali junto, a gente está sempre trabalhando com vocês, é a oportunidade, tirando dúvida, cuidando de pós-arrematação, eu ajudo em algumas coisas que acontecem, deu algum rolo, alguém me chama, a gente analisa junto, assim, é muito legal, e não sou É só eu, né, impressionante. dentro do ecossistema aqui da Smart, a gente tem os mentores, a gente tem os alunos que são altamente capacitados, porque é uma generosidade dentro do ecossistema, né, Vinícius? Que Demais, demais. isso Eu que você nunca falou, vi né? nada Pô, eu tô igual. aprendendo com o Adão e o Adão comigo. Pô, quer coisa mais legal do que isso? Você tá trocando a sua melhor habilidade, você contribui para o colega. E o colega com a melhor habilidade, ele traz para você. Eu sou super adepta disso, que é isso que você falou. Para que eu quero ganhar sozinha se eu posso dividir para tomar? Eu sozinha vou fazer duas, três Exatamente. operações? Não consigo. Ainda mais com essa limitação de tempo, né? A gente tem outra atividade, no meu caso, eu não consigo fazer e dar conta disso tudo sozinho. É isso mesmo. Vinícius, quero te agradecer muito. Foi maravilhosa a live com você. Passou E tão eu que rápido o tempo agradeço que a agora que eu vi já oportunidade. são 7 da noite e a gente está aqui, ó. Se Tem deixasse, a gente reunião, ficava né? umas 10 horas. E tem reunião da filha. Vai lá, cuida da filha. Marcela, obrigado pela oportunidade. Foi ótimo falar com você. Obrigado pela sua entrega. Você, assim, é fora da curva. Você hoje realmente é um exemplo a ser seguido, viu? Falo, assim, com muita franqueza. Eu não sei como você dá conta de tudo isso, mas, enfim, eu sei que você realmente faz a diferença na vida de muita gente. Pode ter certeza, na minha você tem feito. Viu? Ai, obrigada. E Ó, eu não obrigado. dou conta de tudo, tá? Cai um monte de Eu pratinho, sei. mas a gente equilibra. A gente vai seguindo. Valeu, Marcela. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.